Bom dia, bom dia para quem é do dia, boa noite para quem é da noite. Estamos aqui para mais uma leitura do livro de Gênesis, né? O livro de Bereshit, que o livro de Gênesis no hebraico ele é chamado de Bereshit. Todos os livros bíblicos têm o nome da primeira palavra do livro. Então, como o livro de Gênesis, ele começou no hebraico com o nome, no Torá como Bereshit, então Bereshit é o nome do livro. É o começo, é o princípio, né? É no princípio, na verdade. Estamos aqui no capítulo 8 do livro de Gênesis, do livro de Bereshit. E passamos, né, já da construção da arca, do começo do dilúvio, e agora vamos ver o que aconteceu depois que as águas abaixaram, né? E lembrou-se Deus de Noé. Com toda aquela tragédia acontecendo, o Eterno simplesmente virou as costas e falou: não quer nem ver, não quer nem ver o que está acontecendo lá. Porque o coração de misericórdia do Eterno ia se condoer, né? E como se condoeu, na verdade. O Criador, eu imagino, sabe por quê, gente? Quando eu tento uma mudinha, por exemplo, toda primavera e verão eu tento um pezinho de manga, né? Eu compro a manga, tiro o caroço, faço a mudinha, né? Cria a raiz, começa a crescer, fica desse tamanhozinho assim, ó. Aí depois começa as folhas. Quando entra agora, né, o inverno, quando entra o outono, as folhas começam a amarelar, começa a ficar pretinha e cai. E o meu coração dói. Eu penso, ai, não é dessa vez ainda que eu vou conseguir fazer um pezinho de manga ficar um pouco maior. E me entristece o coração. Agora você imagina o Criador vendo todas as suas criaturas, todas, entre seres humanos e animais, perecerem nas águas. Então ele deve ter tirado um mês de férias. Eu não quero nem ver. O primeiro versículo fala, nos dá a entender isso, né, gente? E lembrou-se Deus de Noé. Ele estava lá, né, com as costas viradas, e ele pensou, pô, mas tem o Noé lá, e agora? Deixou lá socorrer o Noé, o único que sobrou da história, o único dos moicanos ali daquela área. E lembrou-se Deus de Noé, e de todos os seres viventes, e de todo o gado que estavam com ele na arca. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Olha o detalhe. E Deus fez passar um vento sobre a terra, e aquietaram-se as águas. Você já viu quando passa uma ventania, leva tudo, né? Pois é. Cerraram-se também as fontes do abismo, e as janelas dos céus, e a chuva dos céus deteve-se. Caiu o sol suficiente, o resto está lá nas nuvenzinhas que ficam rodando. E as águas iam se escoando continuamente de sobre a terra, e ao fim de 150 dias minguaram. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Então isso foi contado pelo dia que o Senhor fechou a arca.
no 7º mês depois da fechadura da arca, no dia 17, a arca repousou sobre um monte, o que significa que ali ainda estava cheio de lama. E lá sabia Noé onde que ele tinha parado? Ele não sabia. Mas ele não saiu muito do lugar de onde ele tinha partido, viu, gente? Era a mesma região. Por isso que eu falo para você que que o dilúvio foi um dilúvio daquela área. Ele deve ter rodado toda aquela parte ali e acabou chegando mesmo perto de onde ele havia, né? Porque a construção da arca foi mais ou menos na Mesopotâmia e ele parou lá no Ararat, né? E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Olha, gente, do 7º mês a arca repousou. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Olha aí, 3 meses passaram, Noé ainda dentro da arca, desde que a arca repousou. Que a água não estava mais balançando a água, né? E ele falou, arrumou a terra firme. No 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. Então a arca repousou, mas ainda tinha, a arca repousou, mas ainda tinha muita água nela. Ela simplesmente achou um lugar para ficar. Mas os cumes só no primeiro dia do mês, do 10º mês, no primeiro dia do mês, apareceram os cumes dos montes. E aconteceu que ao cabo de 40 dias, olha aí, 11 meses e 10 dias. Aconteceu que ao cabo de 40 dias, abriu a janela da arca que tinha feito. Gente, você imagina o cheiro lá dentro. Um ano, esse povo cheirando aqueles animais tudo. E soltou um corvo que saiu indo e voltando até que as águas se secaram de sobre a terra. Foi até bom ele ter soltado um corvo, né? Porque se tivesse alguma coisa ali, comida não faltava para ele, né? Depois soltou uma pomba para ver se as águas tinham minguado de sobre a face da terra. A pomba, porém, não achou repouso para a planta dos seus pés e voltou a ele para a arca, porque as águas estavam sobre a face de toda a terra, e ele estendeu a mão e a tomou-a e recolheu-a consigo na arca. Olha, gente. Depois soltou o corvo, depois soltou uma pomba. Quer dizer, ele soltou o corvo não voltou, ele pegou e soltou uma pomba. A pomba, porém, não achou lugar para pousar, quer dizer, as árvores ainda não haviam aparecido para ela pousar, né? Ainda estava cheio de água. Ou lama também, né? E esperou ainda outros 7 dias e tornou a enviar a pomba fora da arca. A pomba voltou a ele à tarde e eis arrancada uma folha de oliveira no seu bico, e conheceu Noé que as águas tinham minguado de sobre a terra. Então esperou ainda outros 7 dias e enviou a pomba, mas não tornou mais para ele. E aconteceu que no ano 601, foi um ano, gente, no mês primeiro, no primeiro dia do mês, as águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e eis que a face da terra estava enxuta. E no segundo mês, olha, ainda esperou mais um mês. E no segundo mês, aos 27 dias do mês, a terra estava seca. Quer dizer, a terra estava enxuta, mas ainda não estava seca, né?
Então falou Deus a Noé, dizendo: gente, 1 ano e 1 mês. Sai da arca, tu e com tua mulher e teus filhos e as mulheres de teus filhos. Todo animal que está contigo de toda carne, de ave, de gado e todo réptil que se arrasta sobre a terra, traze fora contigo, e povoem abundantemente a terra, e frutifiquem e se multipliquem sobre a terra. Então saiu Noé, seus filhos e sua mulher, e as mulheres de seus filhos com ele. Todo animal, todo réptil, toda ave, tudo que se move sobre a terra, conforme as suas famílias, saiu para fora da arca. Edificou Noé um altar ao Senhor, e tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. E o Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. E nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. A gente tem algumas informações aqui interessantes, né? O Senhor sentiu o suave cheiro, e o Senhor disse em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem. Não vou amaldiçoar a terra, as árvores, os animais, as pedras, os rios. Não vou amaldiçoar a terra por causa do homem. Ele destrói o homem, mas ele não amaldiçoa mais a terra. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. A gente vê isso nas crianças, né? Você percebe quando uma criança ela é má de natureza? Você consegue perceber quando a criança é boa de natureza? Como quando a criança é honesta de natureza? Quando a criança tem alguns desvios de personalidade e caráter, você percebe desde pequenininho. E aí por isso que a Bíblia fala que a gente deve corrigir a criança. Ensina o menino no caminho que deve andar. Ensina. É um aprendizado. Ser bom é um aprendizado. Tem criança que tem uma tendência maior à bondade e umas que tem uma tendência maior à maldade. E aí cabe à família e aos pais, principalmente, conduzir aquela criança para a bondade. Olha aqui. Porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Todo vivente que ele fala aqui, as pessoas também boas, porque daquelas pessoas que morreram, algumas também deveriam ser boas. Não era todo mundo que era má, 90% era má, mas tinha 10% que não era má e que pagou o preço por causa da maldade dos 90%. Enquanto a terra durar, semeeira e cega, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, dia e noite, não cessarão. Então pode ficar tranquilo, a terra, enquanto o sol estiver lá, gente, a terra vai existir. Passando por círculos, igual está passando agora, né? Nós estamos enfrentando um período agora de mudança climática. Mudança climática. Na verdade, o homem acelerou esse processo porque nós jogamos para o ar, para o espaço, alguns produtos tóxicos que são tóxicos para as águas que estão acima da terra, que estão ali nas nuvens. Então, nós estamos acelerando o processo, mas o processo sempre existiu. Uma coisa que ia acontecer em 1000 anos vai acontecer em 500. Nós cortamos pela metade a duração desse ciclo.
mas os ciclos sempre existiram. A Terra já passou por destruições no mínimo 5 vezes antes que a nossa humanidade se estabelecesse aqui. No mínimo 5 vezes, até que ela ficou estabilizada como ela está agora. Mas ela já começa a passar por um outro processo de mudança. E isso vai ocasionar mudanças também no platô da Terra, na parte sólida da Terra. O mar vai entrar e vai levar alguns pedaços de terra, mas vão aparecer outros. Já tem já tem um outro continente, gente. Não é tão grande como a Austrália, mas é pelo menos a metade da Austrália. Já está acontecendo lá perto da New Zelândia, para aquela parte ali, pelo mar Pacífico, já estão começando a surgir um outro continentezinho ali. Então, as coisas vão mudando assim. A Terra ela é viva, ela é um ser vivo. Ela tem movimentos dentro, ela tem movimentos fora, ela tem movimentos no centro da Terra. Então, ela é um ser vivo. Se ela não fosse viva, ela não tinha vida nela. Nós não estaríamos aqui se a Terra não fosse viva. Tá? Ela é um ser vivo, ela não é uma rocha igual a Lua, que não tem nada nela. A Lua é um ser morto, ela não tem nada nela. Para ela ter alguma coisa, nós teríamos que mudar a estrutura da Lua, levando alguns elementos que nós temos na Terra para que haja um ressurgimento de vida. Tá? Como é lá também em Marte, no planeta Marte, que já teve vida antes e que perdeu a vida lá. Alguma coisa aconteceu em Marte que tudo acabou, né? Tudo acabou, a água foi embora, tem água ainda dentro, como temos dentro do nosso planeta também, rios de águas que correm nas veias da Terra. Lá também ainda tem, mas aí lá já não é mais líquida, ela já se tornou gelo por causa do frio. Ela se solidificou em gelo. E aí terminamos o capítulo 8 de Gênesis. Agora você pergunta, como é que os animais saíram? Claro que um dos filhos de Noé deve ter descido lá de cima, do teto, desceu pelas bordas e abriu a porta que o Eterno tinha fechado por fora, né? Lembra que era trava que usava naquela época. Não sei quantas travas o Eterno mandou Noé colocar, né, na arca. E essa abertura, gente, ficava em cima, não ficava embaixo, não. Ficava em cima, na metade. Então, por isso que as pessoas não conseguiam subir, né? Tentaram subir, mas não conseguiam, né, subir. Porque a porta, ela tinha muitas travas. Então, quando Noé abriu o teto da arca, não sei se ele abriu todo ou só um pedaço, e aí um dos filhos dele deve ter descido por trás, por fora, devem ter amarrado coisa até que ele conseguisse chegar nas travas e pudesse abrir as travas, né? Para que os animais pudessem sair, porque como é que um elefante vai sair por cima? Não tem como, né? Ele tinha que sair por baixo. E, por certo, esses animais mais pesados estavam na parte de baixo. Então tá, gente, nós estamos estudando o livro de Gênesis e tentando descobrir um pouquinho mais, né? Um pouco mais profundamente o que o Eterno e o Criador, né? Estavam aprontando com os nossos ancestrais. Então, vocês viram que Noé passou mais de ano. No mínimo 1 ano e 2 meses, até que ele pudesse sair de dentro daquela arca. E pousou no Monte Ararat. Então, vamos ver aqui. A gente tem um tempinho que ainda... agora que vai fazer 20 minutos, então vamos ver o tal do Monte Ararat.
Vamos ver o tal do Monte Ararat. Pois, alguém me chamou, depois tem que ver quem foi. Mount, Mount, Mount na Turquia. Fica na Turquia. Então, vocês viram que ele ele não saiu muito daquela região, né? Porque ele estava vivendo na Mesopotâmia, né? Ali perto do Iraque, na Mesopotâmia, ali em cima, ali pelo lado da Palestina, ali naquela parte. E a arca veio para a Turquia, que fica um pouquinho abaixo da Grécia. Tá? Fica ali a Turquia, depois a Grécia, né? Então, para vocês verem como é que ela andou um pouquinho. Ela andou bastante, gente, porque da Mesopotâmia para lá é no mínimo, uns 1.000 quilômetros ou mais. Mas ele não saiu daquela região. Por isso que eu digo para vocês, porque se fosse um dilúvio mundial mesmo, de toda a estrutura, ele teria rodado o planeta todinho. E tinha parado, por exemplo, sei lá onde ele... lá na América do Sul, entendeu? Mas como ela foi só naquela parte ali, Europa, mesmo assim, ele ainda não foi parar na Europa, não, ele foi para a Turquia, que já é quase Europa, né, gente? Pensou se ele acabasse aqui na França? Mas ele ficou por ali mesmo. É. Então tá, fiquem com Deus, tenham um bom dia no Brasil, tchau, tchau.